Olá a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora, nesta noite de segunda-feira, mais um estudo aqui na nossa página. E o tema de hoje vai ser sobre o culto do Evangelho no lar. Olá, Zé Ângelo. Olá, Leninha. Olá, Virgínia. Tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Neuza chegou aqui também. Celise. Vocês já ouviram falar no culto do Evangelho no lar? Vocês possuem um hábito de realizar o culto no lar? Algumas pessoas chamam de culto do Evangelho no lar, outras pessoas de culto no lar, outras de Evangelho no lar. A nomenclatura pouco importa. Isso vai depender bastante da cidade, do estado, da região. Mas no final estamos falando da mesma coisa, né? Olá, Rogério, Afonso, Thalita, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos novamente. A Leninha comentou que fez agora há pouco o culto do Evangelho no lar. E o que é o culto do Evangelho no lar? A Virgínia, ela disse que não faz, mas recomenda. Jorge e Verônica falaram que fizeram agora há pouco, também, assim como a Leninha. Que ótimo, então, saíram do Evangelho para entrar num estudo sobre o Evangelho. E o que vocês entendem por Evangelho no lar? A Sandra disse que realiza o Evangelho. Além de desejar compreender o que vocês interpretam como sendo o Evangelho no lar, é importante também a gente entender, para começarmos a conversar, as vantagens que vocês encontram em fazer o Evangelho no lar. Mas antes de entrarmos de forma mais aprofundada nesse tema, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento em prece, porque, como vocês sabem, ao início e ao término de todas as atividades, devemos fazer a prece. Então, para começarmos efetivamente o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece? Quem puder, feche os olhos. Quem não puder fechar os olhos, não tem problema. Vamos mentalizar a imagem do Cristo, nosso guia e governador espiritual. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos nesta noite de segunda-feira para estudar um pouco mais a respeito de seus sublimes ensinamentos. Que as lições que aqui serão aprendidas possam fazer morada em nosso coração e que possamos colocá-las em prática em nosso dia a dia, transformando-nos em pessoas melhores e, consequentemente, transformando o mundo em um lugar melhor, em um local melhor. Que assim seja. Que assim seja. Vamos ver aqui alguns comentários. A Lu Oliveira disse que realiza o culto do Evangelho no lar aos domingos. Somente ela. E aí entramos num debate interessante. Será que ela está sozinha realmente? Encarnada pode ser que sim, mas espiritualmente, certamente não. E esse é o primeiro ponto que podemos conversar.
Em qualquer atividade que nós realizemos, seja de culto do Evangelho no lar, seja de um estudo espírita diverso, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco. E os amigos espirituais também. Da mesma forma, aqueles companheiros espirituais que vibram em uma sintonia inferior estão ao nosso lado igualmente. No Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece de que nós nunca estamos sozinhos. Tem até uma passagem bíblica que fala sobre estar cercado por uma nuvem de testemunhas. São os espíritos que estão ao nosso lado o tempo inteiro. Olá, Emanuele. Olá, Gustavo. Boa noite. Por isso devemos sempre estar em vigilância e em oração. Em vigilância com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir. Porque isso irá definir qual companhia espiritual está ao nosso lado. Se agimos de forma equivocada, de forma contrária à moral cristã, não estaremos atraindo para perto de nós espíritos em uma sintonia muito boa. Mas, se ao contrário, vibramos em sintonia elevada, realizamos a prece, realizamos leituras edificantes por meio de um livro espírita, seja doutrinário, seja de romance, seja de mensagens. Se realizamos o culto do Evangelho no lar, nós estamos nos blindando de uma energia positiva, com uma energia positiva, e estamos, pela lei de ação e reação, pela lei de atração, atraindo para perto de nós espíritos que vibram em uma sintonia superior, espíritos de luz. Quando realizamos o culto do Evangelho no lar, então, estamos protegendo o nosso ambiente doméstico com fluidos positivos, com fluidos salutares. Estamos blindando o nosso ambiente doméstico das investidas do mal. É claro que o culto do Evangelho no lar não vai por si só anular toda a ação de maus espíritos, dos chamados obsessores, que ainda vibram numa sintonia inferior. São irmãos menos esclarecidos, que ainda não despertaram para o amor divino. Claro que o Evangelho por si só não vai nos proteger de forma 100%, mas já é um grande avanço. Estaremos 100% protegidos das investidas e das influências do mal quando estivermos em vigilância constante e em oração constante também. Não apenas no horário do Evangelho no lar, mas em todas as ações do nosso dia a dia. Por isso que o Cristo disse: vigiai e orai. E não orai e vigiai. O vigiai vem primeiro. Por isso que devemos ficar vigiando os nossos pensamentos, pois eles atraem as companhias que estarão ao nosso lado, o nosso falar, porque aquilo que falamos também atrai para nós algo na mesma sintonia, aquilo que fazemos. Já pararam para refletir sobre isso? E aí, num segundo momento, a gente ora. Porque não adianta a gente fazer a oração e não vigiar os pensamentos, as ações, o falar. Não adianta a gente fazer o culto do Evangelho no lar e, terminando o Evangelho, brigar com os nossos parentes, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso filho.
terá sido apenas um grande teatro. Já analisaram isso? Então, o evangelho no lar, ele auxilia bastante no equilíbrio doméstico, no nosso equilíbrio, no equilíbrio dos familiares que porventura estão passando por alguma tribulação. Mas cada um de nós precisa vigiar e orar o tempo inteiro. E como realizar o evangelho no lar, então? O evangelho ele pode ser realizado de diversas formas, tá? Não existe uma regra absoluta. Existem roteiros com orientações, mas cada um de nós é livre para fazermos da forma como acharmos mais conveniente. Certo? Então, vamos falar aqui alguns roteiros, né? Vocês podem ficar livres para poderem comentar a forma como fazem o evangelho no lar, e nós vamos conversando sobre essas formas, sobre estas possibilidades de roteiro. A Juliana comentou aqui: boa noite, meu irmão, boa noite. O evangelho no lar mudou minha casa. Olha que interessante. Certamente mudou a sintonia, mudou a energia daquele ambiente, porque influenciou aqueles moradores a estarem numa sintonia mais elevada. E todos são obrigados a fazer o evangelho no lar? Todos os membros da casa precisam fazer o evangelho no lar? É um assunto que iremos falar daqui a pouquinho. Vamos então agora falar um pouco sobre o roteiro para o evangelho. É muito importante que você escolha um dia e um horário para realizar o evangelho no lar. Um dia e um horário fixos, por exemplo, todo domingo às 18 horas, ou toda quarta às 23 horas. Escolhe um dia e um horário que você sabe que você vai estar, na maioria das vezes, disponível para realizar o evangelho no lar. Por que disso? Por que escolher um dia e um horário específico? Porque os espíritos amigos que vêm ao nosso encontro durante o evangelho no lar precisam se programar. O nosso centro espírita não tem o dia da palestra? O nosso estudo aqui na página não tem o dia e o horário? O evangelho no lar também tem que ter o dia e o horário, para que os amigos espirituais possam vir ao nosso encontro no dia e no horário marcado. Mas o nosso amigo espiritual, os nossos mentores, não estão ao nosso lado o tempo inteiro? Sim, estão. Estão conectados com a gente o tempo inteiro. Entretanto, no dia do evangelho no lar, pode ser que eles levem alguns amigos espirituais para estudar com a gente. Aqueles companheiros que estão na espiritualidade que precisam ouvir o evangelho. Então, os espíritos superiores levam estes outros espíritos que precisam aprender sobre o evangelho até a nossa casa para poder aprender, para poder ouvir o evangelho no lar. Ou seja, é um grupo de estudo. Mesmo que não pareça, o evangelho no lar não deixa de ser um grupo de estudo. Um grupo de estudo que pode ser realizado individualmente, falando na esfera carnal. Podemos estar sozinhos e fazer o evangelho no lar. Estaremos levando o evangelho para aqueles amigos que estão ali ouvindo. Certo? Então, definido o dia e o horário para realizarmos o evangelho, o procedimento no dia é muito simples. Basicamente, temos a opção de colocar um copo de água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Não é obrigatório, porque não há rituais no espiritismo.
Se você não quiser colocar um copo de água para ser fluidificada, não tem problema. Se você quiser colocar um copo, pode colocar, uma garrafinha, pode colocar, não tem problema. Inicia-se com uma prece, rogando ao Pai e aos espíritos amigos amparo, orientação, discernimento. Pode-se ler uma mensagem introdutória de um livro de mensagens, qualquer que você tenha interesse de ler. Leia em voz alta. Reflita sobre aquilo que foi lido também em voz alta. Se tiver outras pessoas realizando o evangelho, eles podem comentar a interpretação que tiveram da mensagem. Se ninguém quiser falar, não tem problema. A pessoa que estiver ministrando o estudo, coordenando o estudo do evangelho no lar, então, tece o comentário. Depois, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra básica da nossa doutrina, também em voz alta. Teça comentários. Além do Evangelho, pode-se usar também outros livros de cunho evangélico doutrinário, não tem problema, outros livros que falem sobre Jesus. Fica a critério de cada um de vocês. Logo depois, lê-se mais uma mensagem final, tece os comentários, tudo em voz alta também, faz a prece final em voz alta. Simples. Realizamos o culto do Evangelho no lar em 10, 15 minutinhos. Algumas pessoas, ao invés de ler uma mensagem no início e outra no final, preferem colocar uma música, ou no início ou no final, ou em ambas as partes, não tem problema. Pode cantar também, se desejar, um hino espírita, hino a Bezerra de Menezes, hino à Irmã Sheila, ou algum outro que seja do seu agrado, não tem problema, né? Então pode-se ler uma mensagem, pode-se ouvir um hino, tá? Essas variáveis são possíveis, cada um realiza da forma como acha que é mais conveniente, tá? Não existem rituais nem dogmas no Espiritismo. Então, quando se propõe um roteiro, é para dar uma orientação, é para dar um norte. Não significa que todos são obrigados a seguir da mesma forma, tá bom? O Gustavo comentou aqui. Todas as segundas-feiras, às 22 horas, faço, juntando meus familiares da casa, começando com uma prece inicial e fazendo uma leitura de algum tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Logo após 20 minutos de leitura e expressões sobre os trechos lidos e explicações em voz alta sempre. No fim, terminando com uma prece final e agradecendo o momento muito proveitoso de estudo. Um excelente roteiro também. Mais simples, né? Do que o que eu comentei com vocês, mas bastante interessante. Também não é obrigatório fazer a leitura introdutória nem a leitura de finalização de um livro de mensagens. É uma opção. A Lúcia comentou, da Argentina nos assistindo. Que bom, que legal que você está aí da Argentina nos assistindo. A Lisiane comentou, para fazer sozinha tem que ler em voz alta? Sim, é aconselhável que sim, porque você vai estar sozinha encarnada. Mas espiritualmente, lembra que podem haver amigos espirituais ali acompanhando? Certamente haverão. E poderão levar outros companheiros espirituais para ouvirem. Às vezes, os espíritos não conseguem ouvir o nosso pensamento. Os nossos amigos espirituais, os espíritos que vibram em uma sintonia mais elevada, que são espiritualizados, conseguem ouvir os nossos pensamentos. Mas aqueles companheiros que ainda vibram muito presos à matéria, que estão ainda muito materializados ao mundo terreno,
muitas vezes não conseguem ouvir os nossos pensamentos. Então temos que falar em voz alta para que possam escutar. E aí entra aquela questão. Se estivermos ao nosso lado companheiros que vibram numa sintonia inferior, querendo nos atrapalhar de alguma forma, ao realizarmos o Evangelho no lar, estaremos tendo a oportunidade de evangelizar estes irmãos, de esclarecer a eles que devem seguir o caminho do Cristo. Estaremos fazendo a caridade. Estaremos fazendo aquilo que um verdadeiro cristão faz. Olá, Osana, tudo bem com você? Joselma comentou, e quando cai numa leitura que não entendemos o que devemos fazer? Eu geralmente peço desculpas não poder comentar. Muito bem, isso mesmo. Reconheça que você não está conseguindo interpretar bem, não está conseguindo entender e passe para uma outra leitura. Não é problema nenhum isso. Estamos aqui para aprender. Peça discernimento, peça esclarecimento aos amigos espirituais para que te intuam, te orientem a compreender, no momento oportuno, aquela lição que foi lida. A Débora comentou como que ela faz o Evangelho no lar. Vejam. Eu faço todos os domingos, às 22 horas. Coloco uma garrafa de água para fluidificar, meu esposo faz a prece, eu leio a passagem do Evangelho e a nossa bebê de 3 anos faz a prece final. Senti que minha casa está mais protegida, diminuíram as brigas, trabalho em um centro espírita uma vez por semana também. E por que diminuíram as brigas? É parecido com aquilo que a Juliana comentou, que a casa dela passou a ter mais paz depois que começou a realizar o culto do Evangelho no lar. Por que que isso acontece? Já comentamos sobre isso agora há pouco. Será que vocês conseguiram entender? Comentem aí nos comentários, né, o porquê que isso acontece. Por que quando a gente realiza o culto do Evangelho no lar e quando a gente está empenhado no estudo espírita, a gente consegue ficar mais harmônico com os nossos familiares, o nosso ambiente doméstico fica mais agradável, nós ficamos menos irritados. Por que que isso acontece? Olá, Grace, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Isso acontece, gente, porque estamos vibrando em uma sintonia mais elevada. Estamos vibrando numa sintonia superior. A Cláudia enviou uma pergunta aqui. O que fazer quando ocorrer um imprevisto bem na hora do Evangelho no lar? Não tem problema. Não é um bicho de 7 cabeças. Imprevistos acontecem. Então, no horário, você eleve o seu pensamento em prece, rogando ao Pai proteção, amparo, e aos amigos espirituais informando que, por motivos diversos, particulares, de força maior, não poderá realizar o Evangelho no lar. Mas não esqueça de fazer a prece. Faz uma prece aonde quer que você esteja e tudo bem. Na semana seguinte, volta a fazer o Evangelho no lar. Ou faça em algum outro dia de forma esporádica, em algum outro horário, naquela semana. Não tem problema. Os espíritos amigos, eles compreendem que imprevistos acontecem, tá?
Se soubermos com antecedência que no dia e no horário, na próxima semana, não iremos poder realizar o culto do Evangelho no lar, a gente já avisa a espiritualidade. No momento da prece final, avisa aos amigos espirituais que na próxima semana, por motivos diversos, particulares, o culto não será realizado naquele dia, naquele horário. E aí pode já combinar um outro dia e um outro horário. Ou adiar para a próxima semana apenas, caso não tenha como fazer em um horário alternativo. Certo? Conseguiram compreender? Se soubermos com antecedência, informamos a espiritualidade na semana anterior, combinando novo dia e horário ou adiando em uma semana, suspendendo, Se não tivermos como fazer em outro dia, em um outro horário, naquela semana. E, se for em cima da hora, no horário, elevar o pensamento em prece, rogar ao Pai proteção, amparo e dirigir uma prece aos amigos espirituais, informando que por motivos particulares e diversos não poderá ser realizado o Evangelho no lar. Simples. Sem grandes mistérios. Conseguiram compreender? A Juscelma comentou: eu ouvi numa palestra que não podemos pedir para alguém que não esteja no lar, por não saber como são os amigos espirituais dele. É verdade? Desconhecemos essa informação. A prece deve ser realizada para todos, indistintamente. Seria egoísmo se nós deixássemos reservadas as nossas preces somente para aqueles que nos são próximos. Mesmo aqueles que estão fora do nosso ambiente doméstico, se precisarem, merecem a nossa prece. Sejam eles amigos ou inimigos. Todos merecem prece e oração. É caridade, é amor, é fraternidade. Não há por que negar fazer uma prece, rogar ao Pai proteção e amparo para um irmão que está necessitado, independente de ser ou não do nosso círculo. O Cristo disse para amarmos uns aos outros. Não disse para amarmos somente aqueles que estão dentro do nosso lar. Então, independente de uma pessoa ser ou não do nosso convívio doméstico, devemos sim fazer a prece por ela. A Juliana comentou: a força da luz do Evangelho no lar se espalha até para a vizinhança. Exatamente. Isso mesmo. E toda prece que a gente faz é luz na vida daquelas pessoas. Prece nunca é demais. Prece nunca faz mal. Prece nunca é desnecessária. A Alzenari comentou: tenho vontade de fazer. Então você pode começar a fazer. É só você escolher o dia e o horário que desejar para poder realizar o Evangelho no lar, sem problemas. Alguma dúvida? Desejam falar mais alguma coisa a respeito deste assunto? Desejam alguma orientação quanto ao tema Evangelho no lar? É obrigatório todos os parentes estarem presentes durante o Evangelho? Não.
não é obrigatório, tá? Nós podemos fazer de forma individual. Mas isso vai deixar o nosso ambiente doméstico um pouco menos protegido? Não. A proteção vai continuar sendo a mesma, tá? Se tivermos parentes que não desejam fazer o evangelho no lar, não tem problema. Façamos nós sozinhos, encarnados, porque desencarnados nunca estamos sós. A Jocely comentou, desde o primeiro dia do evangelho, os amigos, no caso espirituais, estarão lá? Sim. O nosso mentor nunca nos deixa, ou a nossa mentora, né? Está sempre ao nosso lado, está sempre conectado com a gente por meio do pensamento. A gente pensa e ele já sabe. Então, naturalmente, ele estará presente. E na medida que formos tendo a responsabilidade de realizar de forma periódica o Evangelho no lar, outros amigos espirituais irão se aconchegar junto com a gente. A Alessandra comentou, foi maravilhosa toda essa explicação, obrigado. Que bom que gostou. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, mandar aqui nos comentários, que será um grande prazer esclarecer, se conseguirmos. A Virgínia comentou, eu participo de uma casa kardecista e participo das palestras. Que bom! E aí aproveitamos o seu comentário para poder orientar que não existe espiritismo kardecista, existe simplesmente o espiritismo. E o porquê que é interessante e importante esclarecermos que não existe espiritismo kardecista. Porque o espiritismo ele é uno, ele é um só. Não existe ramificação, não existe subdivisão da nossa doutrina. Ela foi codificada na França por Allan Kardec no ano de 1857. Não existe espiritismo kardecista, espiritismo chiquista, né? O espiritismo ele é uma doutrina una. É a doutrina espírita ou espiritismo, a doutrina dos espíritos, tá? E o espiritismo, ele é diferente do espiritualismo. O espiritualismo é toda doutrina, toda religião que acredita na alma, na espiritualidade, no espírito, né? O espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas nem todas as religiões espiritualistas são a mesma coisa que espiritismo. Sabiam disso? A Sandra comentou, em qual cômodo da casa é mais recomendado fazer o evangelho no lar? No cômodo no qual você vai ter paz e tranquilidade. Pode ser no quarto, na cozinha, na sala, aonde quer que você deseje. Gustavo disse que começou a fazer o evangelho no lar graças ao Letra. Que bom que te auxiliamos com isso. Muito feliz saber disso. A Juliana comentou algo bem interessante que tem a ver com a lição que apresentamos logo no início. Muitos espíritos são ajudados no momento do evangelho no lar. Exatamente. Aqueles amigos, conforme esclarecido lá no início, que vão ao nosso encontro levados pelos amigos espirituais e que precisam de ajuda, né? Esses companheiros que são levados pelos amigos espirituais e que precisam de ajuda, eles são auxiliados no momento do evangelho no lar. Muitas vezes, espíritos são resgatados das ruas durante o evangelho
A nossa casa se torna muitas vezes um posto de socorro, porque os amigos espirituais ficam ali, apostos para auxiliar os necessitados. Já pararam para pensar sobre isso? Que o nosso lar pode se tornar um posto de socorro dos amigos espirituais? Mas para isso, precisamos estar vibrando numa sintonia elevada. Precisamos ser pessoas equilibradas. A Jane disse que faz o Evangelho já há um tempo. Que bom! Com relação, ao kardecismo, ao termo kardecismo, a Aline falou. Mas se às vezes não falar que é kardecista, algumas pessoas confundem com umbanda, candomblé, etc. E o que tem? Elas confundem porque não possuem esclarecimento. E cabe a nós não encontrar saídas para fugir da confusão, mas esclarecer com paciência e muita dedicação. Se a pessoa interpreta de forma equivocada, cabe a nós esclarecê-la. Se ela não quiser ouvir, não tem problema. Um dia ela irá ser esclarecida. Não temos que criar nomenclaturas para fugir da comparação e má interpretação dos outros com, entre aspas, medo de sermos confundidos com os irmãos de religiões espiritualistas, porque estaremos sendo preconceituosos, mesmo que não percebamos. O que tem as pessoas interpretarem de forma equivocada? É uma oportunidade excelente de esclarecermos, de orientarmos. Já parou para pensar sobre esse ponto de vista? Por meio desse ponto de vista? O Afonso comentou sobre o Evangelho no Lar. Devemos agradecer a presença dos amigos espirituais que estão na nossa companhia na hora que estivermos fazendo o nosso Evangelho no Lar? Sim, devemos agradecer. Claro que sim, tanto no início quanto no final. Não tem o menor problema. Certo? A Kelly comentou, durante o Evangelho pode ocorrer a incorporação, caso seja médium, como proceder se caso ocorrer? Pode acontecer sim, é natural. Neste caso, é interessante que a outra pessoa que esteja participando do Evangelho tenha um conhecimento doutrinário para poder orientar aquele irmão que porventura precisa passar alguma mensagem. Se for o mentor daquela família, daquela pessoa, receba a mensagem, que ele tem a passar, agradeça pelo seu esclarecimento, pela sua orientação, e se for algum amigo espiritual que vibra numa sintonia ainda inferior e que precisa de ajuda, que então o doutrinador, ou o dialogador, converse com ele, esclareça e oriente. Caso ali no ambiente do culto do Evangelho no Lar haja alguém com mediunidade ostensiva e essa pessoa sinta a necessidade de dar passividade a algum companheiro espiritual, não tem problema. Pode-se fazer desde que naturalmente tenha uma outra pessoa ali para auxiliá-la com conhecimento doutrinário para lidar bem com a situação, recebendo a mensagem do mentor ou do amigo espiritual ou esclarecendo aquele companheiro que porventura precise de esclarecimento.
nós nunca devemos deixar de fazer a caridade, de auxiliar aqueles companheiros que estão ao nosso lado e que precisam de ajuda, ou de escutar os conselhos dos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Nada acontece por acaso. Se for um espírito que vibra numa sintonia superior, né, o nosso mentor, o nosso amigo espiritual, ele sabe o porquê que precisa trazer essa mensagem. Se for algum companheiro que vibra numa sintonia inferior, nós estamos realizando o culto do Evangelho no lar de forma equilibrada, então temos ali o amparo dos amigos espirituais, que irão ajudar esse companheiro. Não é à toa que ele chegou até nós para ser auxiliado. Não auxiliar é não colocar em prática a caridade. Tudo precisa ser feito com bom senso, com orientação e disciplina. Certo? Bom senso, orientação e disciplina são as palavras-chave. Lucas comentou: boa noite, muito bom ouvir você. Parabéns pelos esclarecimentos. É muito importante esse tipo de palestrinha ao vivo pelo Facebook, pois tem pessoas que não têm a oportunidade de ir até um centro espírita. Exatamente. E essa é a nossa intenção, né? Fazer do Letra Espírita um grande centro espírita virtual. Inclusive, nós já recebemos mensagens dos amigos espirituais que trabalham junto com a gente, de que o Letra é considerado pela espiritualidade maior um grande centro espírita virtual, no qual estudamos a doutrina, divulgamos a mensagem cristã. E ter vocês aqui participando com a gente destes estudos é muito gratificante, porque é assim que a gente cresce espiritualmente, intelectualmente, rumo à nossa evolução. A Virgínia comentou algo interessante a respeito das comunicações, né, dos espíritos e que podemos trazer para o assunto comentado, comunicações durante o Evangelho no lar. Temos de filtrar as informações, pois os zombeteiros estão nos rodeando sempre. Exatamente. Por isso é importante ter conhecimento. E de que forma nós temos conhecimento? Estudando a doutrina, tendo seriedade. Olá, Elis, tudo bem? Elis é católica e nos segue, que bom! E ela comenta: quando você diz caridade, você se refere em todos os sentidos? Sim. A verdadeira caridade é viver como um cristão, viver conforme o Cristo nos orientou, amando ao próximo como a nós mesmos, não fazendo aos outros aquilo que não desejaríamos que nos fizessem. Isso sim é ser um verdadeiro cristão, não negando amparo, não negando orientação, não negando um pão a um irmão. O William perguntou: podemos, por motivo de força maior, mudar o dia do Evangelho no lar para outro dia e hora? Sim, sem problema nenhum. Basta informar a espiritualidade. Não há problema de trocar o dia, de trocar o horário. Juliana comentou: caridade é ouvir quem precisa, com respeito, ajudar, orar, ter empatia. Exatamente. Célia perguntou por que não fazemos todos os dias, né, o estudo. Infelizmente, não temos como, até o presente momento, fazer estudo todos os dias. Nós temos os estudos aos domingos
9 horas da noite, às segundas, também 9 horas da noite, e às terças, às 9 também. Então, os estudos são domingo, segunda e terça, aqui no Facebook, às 9 horas da noite, às 21 horas. E lá no Instagram, o estudo é toda sexta-feira, às 6 horas da tarde. Esse é o nosso calendário agora, né, do mês de agosto de 2019, tá? Agora no mês de agosto, né? Aqui no Facebook, aos domingos, os estudos são com a Ariane, às segundas com a Rafaela e às terças com a Fernanda. E os estudos comigo são lá no Instagram, às sextas-feiras, tá? Mas hoje é segunda-feira, a Rafaela não pôde vir fazer o estudo para vocês por motivos diversos, motivos de força maior. Então, vim eu fazer esse estudo com vocês e espero que estejam gostando. Afonso comentou: que bom saber disso. Temos que aproveitar a tecnologia que nos possibilita ajudar a muitos irmãos que, tais como nós, precisam de esclarecimento. Exatamente. E nós estamos aqui, encarnados, assistindo a este estudo. Mas os amigos espirituais também estão com a gente. Ao mesmo tempo que nós aqui encarnados estamos estudando, os amigos espirituais que nos acompanham também estão estudando, também estão participando. Já pararam para notar sobre isso, para poder analisar esse ponto de vista? Muitas vezes nós não nos damos conta, né? Mas há amigos da espiritualidade que acompanham o nosso estudo. E é por isso que devemos ter responsabilidade com os dias e com os horários, porque a espiritualidade se faz presente, nos acompanhando, nos orientando, retransmitindo esse estudo, digamos assim. Participando junto com a gente. Quando nós temos um comprometimento, nós sempre temos amparo. E isso serve para o Evangelho no lar também. Porque, conforme esclarecido, o Evangelho é um estudo. Gustavo perguntou: é sempre interessante o cômodo da casa estar sempre organizado para fazermos o Evangelho? Não é uma obrigatoriedade, né? Mas é interessante que esteja organizado. Nós, quando recebemos uma visita, nós não organizamos a nossa casa, o cômodo que nós iremos receber a visita? Os amigos espirituais são a visita. Então devemos deixar tudo organizado para recebê-los. Não acha? Mas se quiser recebê-los na bagunça também pode. Os espíritos não vão se importar tanto com isso. O que mais importa é o nosso pensamento, é a nossa sintonia, é o nosso desejo de estar conectado com o bem, com o alto. Mas estar num ambiente organizado e limpo é sempre muito agradável, né?
A Reborba comentou: eu sinto uma energia muito forte comigo, não consigo entender. Faça uma prece. Eleve o seu pensamento ao Cristo. Solicite amparo dos amigos espirituais para que fique bem, para que se equilibre. A oração e a prece são indispensáveis para o nosso bem-estar. E para quem desejar saber um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre os princípios básicos da doutrina e outros assuntos relacionados ao tema, logo em breve nós teremos uma grande novidade. Iremos lançar um livro de uma autora nossa, uma autora aqui do Letra, que vai ser bastante interessante. Logo nos próximos dias, a gente já vai dar maiores informações sobre esse lançamento exclusivo do Letra Espírita, né? Que certamente vocês irão gostar bastante. Nós até estamos fazendo algumas postagens lá no Instagram, né? Para vocês tentarem adivinhar quem é essa autora que nós iremos lançar. Mas, logo, logo, isso vai ser revelado e certamente vocês vão gostar bastante. Teve uma moça que pediu para falarmos sobre os tipos de mediunidade. Esse tema vai ser abordado na nossa revista Letra Espírita em breve, tá? A edição agora de agosto é sobre Bezerra de Menezes. A próxima edição é sobre sono e sonhos. Então nós iremos aprender um pouco mais sobre desdobramento espiritual, quando o nosso espírito sai do corpo e vai até a espiritualidade. Vamos entender um pouco mais sobre a visita espírita entre vivos, que é quando espíritos encarnados visitam uns aos outros, durante o sono, por exemplo. Nós iremos abordar vários temas sobre sono, sonhos e assuntos interligados na próxima edição da revista, tá? Vai ter a versão digital e vai ter a versão impressa também, para quem quiser receber. Ela em casa, né? Ela impressa. Muitas pessoas preferem ela em papel, então vão receber em papel caso desejem. E quem quiser a revista digital também pode receber e acessar pelo computador, pelo tablet ou pelo celular. E sobre mediunidade, nós já estamos trabalhando numa edição que vai falar inclusive sobre os tipos de mediunidade, o que é mediunidade e etc. Já estamos trabalhando nessa edição que vai ficar super bacana para vocês. Quem não conhece ainda, né, o nosso Clube do Livro, a nossa revista, é só entrar lá no site letraespírita.com.br. Repetindo, letraespírita.com.br. É muito importante, nós sempre solicitamos que, se possível, vocês se inscrevam no clube, comprem os livros da lojinha, nos ajudem a manter de pé esse trabalho que nós realizamos. Porque todo esse trabalho de divulgação da doutrina, de estudos ao vivo, de postagens, de blog, tudo isso existe por causa do Clube do Livro, da revista. Então, colaborem, se possível, ajudem, se associem, convidem os amigos, os parentes, tá? Porque existem muitos gastos para poder manter todo esse trabalho que a gente realiza, por isso que a gente trabalha, né, com a distribuição, com a venda de livros espíritas e da revista também. A Elaine perguntou como fazer para receber a revista. É só entrar lá no site letraespírita.com.br. Você vai poder conhecer os planos dos livros e também os planos da revista. Tem combo de livro mais revista,
né? Você pode escolher o que você acha que é melhor, que é mais conveniente para você, tá? A Juliana colocou aqui o link do nosso aplicativo. Para quem não sabe, nós temos um aplicativo. Pelo aplicativo, você consegue ler artigos, consegue tomar o passe espiritual, o passe virtual e consegue também enviar pedidos de prece, pedidos de oração, tá? Pelo app, você consegue enviar pedidos de prece também, pedidos de oração, que são recebidos pela nossa equipe. E toda quarta-feira a gente faz as preces, as orações à distância para aqueles que pediram, tá? Pelo aplicativo também vocês conseguem saber sobre a revista e sobre os livros. Bom, já estamos aqui em 56 minutos, né? Estamos terminando, caminhando para encerrar nossa transmissão ao vivo. Espero que tenham gostado, esperamos, né? Que tenham gostado do estudo. E vamos já daqui a pouquinho fazer a nossa prece final. Alguma dúvida? Alguém deseja falar alguma coisa? Enviar alguma mensagem? Alcimar comentou, são excelentes leituras os livros espíritas. Sim. Os livros espíritas são nossos grandes companheiros, né? São companheiros que nos fazem muito bem, que nos orientam, que nos esclarecem, que nos consolam. A leitura espírita é essencial para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Além de nos auxiliar na evolução intelectual, também nos auxilia na evolução espiritual. O Rogério achou muito produtivo o estudo de hoje, que bom. A Célia disse que amou. Afonso também gostou. Alcimar comentou, mudou minha vida. Nossa, que profundo. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente no inbox, tá? Pode mandar uma mensagem e, na medida do possível, a gente vai esclarecendo, tá bom? Vamos fazer agora a nossa prece final, então? Vamos elevar o nosso pensamento, vamos fechar os nossos olhos. Se não for possível, não tem problema. Vamos mentalizar a imagem do Cristo. Agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para mais um estudo espírita. Que as suas bênçãos, Senhor, possam recair sobre nós. Que possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos dar verdadeiramente ouvidos aos conselhos dos amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe grandemente cada um de vocês. E até uma próxima oportunidade para mais um estudo espírita aqui no Facebook ou lá no Instagram. Até breve.